Glória a Deus. Ó, versículo 22 em diante. Quem achou, diga amém. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha uma hemorragia, e que já havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Porém, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, por entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia ela consigo mesmo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, sararei. E imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele. Ele declarou toda a verdade, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando com ela, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Qual é o nome dele, gente? Isso. E disseram a ele: tua filha está morta, para que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga amém por essa palavra. Veja, de acordo com o relato de Lucas, o testemunho de Jesus, que percorria e que se alastrava não só em Jerusalém, mas em todas as cidades circunvizinhas a ela, era este: que a todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então as pessoas começaram a desenvolver uma fé de que, para que elas fossem curadas por Jesus, elas também precisavam ser tocadas por Jesus. E era assim que essas pessoas começavam a desenvolver a sua fé. Por isso que nessa ocasião aqui, Jairo tem uma filha que está enferma. Completa para mim: a menina está? Isso. É uma enfermidade que aponta para uma morte, a coisa é grave. Tanto é que ele diz: rogo-te que venhas em minha casa, que imponhas as mãos sobre a minha filha, para que ela sare. Ou seja, ela ainda está enferma. Mas ele diz: para que sare e viva, porque ele reconhece que aquela enfermidade, se continuasse, levaria a menina à morte. Jairo vai abrir mão de absolutamente tudo que ele tinha, para poder possuir aquilo que só Jesus podia lhe dar. Jairo, na verdade, é a prova de que é possível renunciar por Cristo. Porque, na verdade, a renúncia por Cristo tem muito mais a ver com o que a gente vai ganhar do que com o que a gente tem que perder. A verdade é que há uma hipocrisia velada e uma falsa santidade que quer desenvolver em nós o entendimento de que é perder muito, e que por isso é tudo tão difícil. E quando você fica o tempo todo olhando e observando aquilo que você vai perder, a verdade é que você não tem força para renunciar, porque o ser humano não é atraído pela perda, ele é atraído pelo ganho. E isso não torna ele um oportunista, isso torna ele um ser de consciência chamado inteligente. Você não trabalha para perder, você trabalha para ganhar. Quando você acorda cedo, quando você vai fazer seus afazeres, as responsabilidades que você não assume pensando na perda, você assume pensando no ganho. Isso não faz de você uma pessoa imoral. Isso torna você uma pessoa consciente das suas responsabilidades e alguém que sabe o que precisa fazer, o que precisa perder e o que precisa se comprometer para saber aquilo que vai ganhar. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, sem falsa hipocrisia ou sem hipocrisia nenhuma. Você não perde o que tem que perder pensando no que tem que perder. Você só dá conta de renunciar o que tem que renunciar quando foca no que você vai ganhar. Qualquer outra palavra que queira produzir uma renúncia
um puritanismo de que foi ótimo ter perdido o que eu perdi, não foi verdadeiro. E isso não faz de você uma pessoa oportunista. Isso faz de você uma pessoa intencional. E eu vou lhe falar abertamente. O expediente de Deus não são para o atendimento das nossas necessidades, mas para o atendimento das nossas expectativas. Isso contraria absolutamente boa parte da lógica que tem sido implementada por alguns evangelistas, por alguns pastores, por algumas denominações, por alguns pregadores que querem instituir em nós a máxima de que Deus jamais deve ser adorado pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Na palavra não está errado. De fato adoramos por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele é. Mas a única maneira de saber quem Ele é observando as suas obras. Não se conhece a Deus se não se sabe o que Ele faz. O cântico de Moisés, que o pastor Eliel citou aqui algumas vezes, é, por exemplo, o cântico que Moisés cantou, mas que foi dado como composição do próprio Deus. Deus disse a Moisés: Moisés, canta um hino e ensina os filhos de Israel a cantarem esse hino. E nesse hino você compõe, você escreve nesse hino tudo que eu fiz nessa travessia, desde o dia que eu tirei vocês da casa da servidão. Escreve nesta canção, neste cântico, tudo que eu fiz. Ensina os pais a cantarem e fala para os pais ensinarem os filhos a cantarem e os filhos deles nos filhos deles. Por quê? Porque essa geração vai passar, mas aquilo que eu fiz não pode passar. E há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, e há de ser que todas as vezes que eles cantarem o que eu fiz, eles saberão e eles se lembrarão quem eu sou. Deus está associando diretamente que Israel vai chegar ao entendimento de quem Ele é quando fizer menção das coisas que Ele faz ou fez. Mas a gente acaba desenvolvendo uma ideia de que não pode olhar para o que Deus faz e que não pode se aproximar de Deus esperando receber alguma coisa. Só que não há amparo bíblico nenhum para esse tipo de palavra, que só revela um sentimento poético, mas que não constrói uma narrativa que torna a nossa vida devocional real. E qual é a realidade? A realidade bíblica e teológica, ela está descrita no próprio texto, como defesa do que nós estamos dizendo em prol da própria palavra, para que você não permita que sua consciência te chame de oportunista, porque o evangelho da graça transmitiu em você a consciência de filho. Escute isso. É a própria palavra de Deus que diz assim: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador. Essas coisas não estão separadas uma da outra, isso está no mesmo contexto. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O que é crer? É ter fé. E o que é ter fé? Ora, a fé é a expectativa das coisas que se não veem, a certeza das coisas que se esperam. Então eu vou resumir a palavra fé por uma outra palavra para você entender melhor. O que é fé? Fé é ter expectativa. Então você precisa chegar-se diante de Deus esperando alguma coisa. O que isso significa não é que você é oportunista, é que você sabe quem você procura, por que você procura, para que você procura e com o intuito você procura. Então é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio vai deixar claro pra gente, e Ele vai dizer assim: não pense vocês que se aproximando de Deus sem a intenção de receber alguma coisa das vossas orações, vocês serão atendidos, porque quem assim se aproxima dele não será ouvido. Olha para quem está do teu lado e diz assim: eu não sou interesseiro. Tá fraco, nem eu acreditei que você não é. Diga: eu não sou interesseiro, mas sou intencional. Você não foi chamado para andar por aí vagueando. Você foi chamado para entrar com ousadia no santo do santo, pelo novo e vivo caminho. Você precisa ampliar seu entendimento sobre isso. Esta palavra, ela confronta tanta crença velha que a gente tem medo de glorificar. Vê
totalmente sem intencional. Vê alguém mandando a gente chegar diante de Deus com um pedido na boca, faz parecer que essa pessoa está induzindo a gente ao erro. Porque a gente foi educado a ser falso. Achamos que orações legítimas são as orações regadas de necessidade. Outro equívoco. O que Deus vai dizer na primeira pessoa pela boca do profeta Isaías? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu. Ou seja, nem de longe não há ninguém que seja semelhante. Nada do que se tem ouvido de qualquer outra coisa ou pessoa nem se compara. Não há ruído, não há absolutamente nada para que se possa comparar. Então ele vai dizer, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Veja isso. Um Deus que trabalha. Um Deus que por aqueles que precisam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele. Só duas verdades para o texto e eu te explico o que Jairo está fazendo. Primeira, por que não diz desde sempre, se o texto aponta para Deus, e Deus não é desde antigamente, mas é desde antes da eternidade, haja vista que a eternidade é filha dele. Mas por que o texto não diz que ele trabalha desde eternamente, mas trabalha desde antigamente? Coisa linda. E ela está certa. Olha o que nós vamos ver no livro do Gênesis. Havendo Deus feito todas as coisas, capítulo 1, versículo 31, no sétimo dia ele descansou. Viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Havendo ele feito todas as coisas no sétimo dia, ele descansou. Foi esse dia que ele descansou como princípio. Porque o único Deus que opera e que trabalha e que manda a gente trabalhar pelos mesmos princípios que ele trabalha, ele também se move por eles. Não, você nunca vai conhecer nenhum outro Deus, nenhuma outra religião mais coerente do que Jeová. Descansou. Só que depois de haver feito o homem, você está entendendo? Fez lua e descansou, fez sol e descansou, fez estrela e descansou, firmamento e descansou, separou mares, rios, oceanos, água doce de água salgada e descansou, firmamento e descansou, atmosfera, estratosfera e descansou, galáxias, universo, tudo que existe e tudo que há. E depois de haver feito todas as coisas, ele descansou. Mas depois de haver feito o homem, é isso mesmo. Olha para o teu irmão e diz: nunca mais. Nunca mais. Olha que vai passar tanto tempo depois do relato da criação. Nós estamos falando agora do Evangelho. E Jesus vai ser assunto aos céus depois de 33 anos e meio de vida. E ele vai dizer aos seus discípulos: eu vou para o meu Pai, porque meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Então o que o profeta Isaías está falando? Ou o que Deus está falando sobre si na boca do profeta Isaías? Eu não trabalho desde eternamente. Eu passei a desenvolver expediente de trabalho depois que eu fiz você. O salmista vai dizer no Salmo de número 8: pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória o vestiste e o coroaste. Isso aponta para o Messias, mas também aponta para a humanidade. O que Deus está dizendo é que o homem é o pináculo da sua criação. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo: o mundo sobrevive debaixo de palavra, mas para você eu dou meu expediente de trabalho. Para você eu crio plano, para você eu faço promessa, para você eu entrego novidade. Com você eu fico de manhã, de tarde, de noite. Você dorme, mas eu não durmo. Você descansa, mas eu não descanso. O expediente da minha vida é cuidar de você. Deus não é como aquele pai que botou o nome na tua certidão e foi-se embora, ou que te dá o valorzinho fechado da pensão, que às vezes não passa nem de um salário mínimo, e acha que a mãe tem que dar conta de comprar fralda, leite e tudo com aquele salário. Não. Expediente. Abra comigo a sua boca e diga: expediente. Puxa o X igual o carioca e diz: expediente. Expediente. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu. Por quê? Porque não foi desde sempre, foi desde que você nasceu. Desde que a humanidade foi gerada, Deus desenvolveu um expediente de atendimento pessoal e personalizado. Sua mente também é confrontada nessa hora, porque você foi educado, sobretudo dentro da cultura brasileira,
a viver sobre a expectativa de ninguém que trabalhe por você. Então essa hora é difícil também receber isso, porque na sua mente você cresceu ouvindo: na casa do bom homem quem não trabalha não come. Você cresceu ouvindo alguém dizer: trabalha, mexa-se, faça, seja, tenha. Aí de repente entrega a vida para Cristo, cultura do reino de Deus, da graça. Aí você ouve Jesus dizendo: não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, preocupados pelo que comeremos, pelo que beberemos. Eu não quero vocês ansiosos pelo que vestiremos. Saibam que o vosso Pai, que está no céu de todas essas coisas, tem cuidado de vós. Há uma dificuldade muito grande para a gente aceitar isso, porque você foi educado paulatinamente e intrinsecamente a sua vida inteira para você receber do que você faz. Então hoje, debaixo da graça de Deus, você quer mérito até para receber o que é espiritual. Deus não vai me abençoar porque eu não jejuo o suficiente. Não pode me abençoar porque eu não oro o suficiente. Eu não posso ser tão abençoada por Deus porque eu não sou tão santa quanto eu deveria ser. Eu não estou em tanta verdade, em tanta devoção quanto eu deveria estar. Então de repente uma porta se abre e eu desconfio de entrar, porque como eu não tenho tido muita intimidade com Deus, eu não sei se eu devo passar por ela, se Deus está comigo nela. E aí você vai vivendo Cristo cercado de medo, porque você cresceu para mérito. Aí o Senhor vai dizer: desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu, com o olho não se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Por aqueles que nele esperam. Então preste atenção: a graça de Deus é para todos, sua salvação também, mas seu expediente. Ei. Não, quem está me ouvindo aí, reaja. Seu expediente é para quem espera nele. Seu expediente é para quem sabe o que deseja. Seu expediente é para quem tem orações. Seu expediente é para quem pede e espera Deus fazer o que a mão do homem não pode fazer. Seu expediente é para aquilo que o salário da tua carteira não paga. Seu expediente é para aquilo que o Rivotril não pode mais fazer por você. O expediente dele não passa pela terapia. O expediente dele não passa pelo teu dinheiro. Camila, eu não estou entendendo. Nenhuma dessas coisas é pecado, todas elas são uma bênção. Só que Deus está dizendo: terapia você faz por você, para você. Remédio você toma por você, para você. Trabalho você trabalha por você e para você. Expediente sou eu entrando onde você não entra. Expediente sou eu fazendo o que você não faz. Expediente sou eu comprando o que o teu salário não paga. Expediente sou eu salvando quem você não salva. Expediente meu é para quem espera em mim. Diga comigo: expectativa. Tá fraco? Diga expectativa. Vou diminuir a palavra, diga desejo. Abra a boca, diga desejo. É isso que ele está dizendo: meu expediente é para quem deseja. É para quem me pediu e quer ver a minha mão. É para quem não mete a mão aonde já me deu a minha mão para meter. Você está tão cansado, tanta alopécia, gastrite nervosa, e você diz: é demônio. E o Senhor está dizendo: é demônio não, é você. Tem muito tempo que você não me dá expediente, porque o expediente é só seu. Você que trabalha, você que entra, você que faz, você que comanda. Você que governa, você que paga, você que investe, você que lucra, você que compra, você que levanta, você que tem ideia. É você que dá estratégia. É você que é a coluna, você que é a viga, você que é o telhado. É por isso que tu não dorme mais direito, não come mais direito, não espera mais direito, não descansa mais direito. Quando tu não era nada, quando tu era um vermezinho, quando tu não era coisa nenhuma, tu dobrava o joelhinho e dizia: Pai, se o Senhor não entrar, tu sabe que eu sou pequeno e não entro. Aí eu comecei a entrar, comecei a te abençoar. De funcionário eu te fiz sócio, de sócio eu te coloquei de CEO, de CEO eu te mandei abrir capital. Agora tu está arrebentando a boca do balão. E aí você pensa: sou poderoso. E Deus está dizendo: não é, porque você não suporta o auge. Você tem gastrite nervosa, você tem alopécia, você tem insônia, e você diz: é diabo. E o Senhor está dizendo: não é diabo, é você que nunca mais me deixou trabalhar.
Você agora só espera de você. Você não consegue largar o celular 24 horas. Se você tirar 30 dias de férias, a sua empresa cai. De canto, o Senhor está dizendo: você está cansado porque não tem mais meu expediente. Vamos falar a verdade? De um tempo para cá o expediente é só seu. É você. Não, porque Deus, isso, sua conversa virou essa aqui, ó. Não, porque Deus ajuda, mas quem trabalha tem que se envolver, tem que entrar. E tem que. Se hoje Deus chegar para você e falar: aquietai-vos, você passa mal. Aquietai, você sabe. Se Deus chegar para você em dezembro agora, final de mês, época que você tem que acertar tudo que é imposto, tudo que é 13º. E se Deus disser para você: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Há 10 anos atrás isso era a palavra de vitória. Hoje isso vai te dar uma angústia danada. Você vai entrar nisso aqui, ó. Primeira coisa, crise de ansiedade. Você vai dizer: tá todo mundo fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa também, senão eu vou ficar para trás, ninguém vai lembrar de mim. Eu tenho que ir para cima, eu tenho que, eu vou, hein? E o Senhor está dizendo: e se eu te disser que esse mês tudo que você tem para fazer é não fazer nada? E se hoje, diz o Senhor a alguém, eu vier num tete a tete com você para te dizer: para ver minha mão? Deus está dizendo assim para alguém hoje aqui: quando você não podia nada, eu era o seu tudo. Agora que você pode tudo, você não me espera mais para nada. Porque a sua cabeça desenvolveu a ideia: se eu não fizer, quem vai fazer? E Deus está dizendo assim: faz um teste então só esse mês e vê o que eu faço quando você não faz nada. Deus está dizendo: porventura agora então tu aprendeu a trabalhar melhor que eu? Deus está dizendo: você não trabalha que nem eu. Passou um pouquinho da hora, tu já sente sono. Ele está dizendo: eu não sinto, não tenho pálpebra. João disse que viu e seus olhos eram como chama de... A alusão do grego se relaciona a alguém cuja transfiguração não tem pálpebras. Por isso o salmista na revelação vai dizer: eis que não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus está dizendo: antigamente tu orava de madrugada e eu dava meu expediente cortando laço. Antigamente tu dormia durante a noite e eu dava livramento até para quem está do teu lado do infarto, porque tu descansava em mim. Lembra quando eu era aquele que te guardava debaixo da minha sombra e tu não temia mal algum? Lembra quando tu lia o Salmo 23 e ele te dava uma paz descomunal, porque tu sabias: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Agora tu vive em água turbulenta. É rolo em cima de rolo, é eita em cima de eita. Deus socorre, Deus me ajuda, Deus tem misericórdia. Por quê? Não confia mais no expediente dele? Não confia mais. Antigamente você sabia que o moleque era aviãozinho da boca. Tu dobrava o joelho e ia dormir, porque era certeza de que Deus ia guardar ele. Não por ele, porque ele era um vacilão, mas porque ele tinha uma mãe que sabia descansar em quem não dorme. Então veja, orações não deixam de ser legítimas só porque falam de desejos e aspirações. Pelo contrário, as orações mais legítimas e os atendimentos mais prioritários de Deus são para as pessoas intencionais. Eu vou falar rasgado que todo mundo vai entender. Deus dá expediente de mais de 24 horas todos os dias, de eternidade em eternidade, para quem Ele tiver que dar. Mas Ele não vai dar nem 5 minutos para quem não sabe o que esperar. Então Deus está dizendo: eu não estou te ensinando a ser interesseiro, mas está na hora de você entender que precisa ser intencional.
Chegue sabendo o que quer. Coloque um projeto diante de Deus. Deseje algo que não dependa 100% do seu trabalho, mas que dependa 100% de algo que só Deus possa fazer. Deus está dizendo: nunca mais a gente falou de coisa grande, e de sonho você não fala mais comigo, porque você só vai aonde a tua mão alcança. E é por isso que a vida tem sido tão difícil. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser o dono, te chamei para ser meu sócio. Veja isso. O expediente de Deus é para quem espera. Terceira máxima: eu não estou dizendo que Deus não ajuda quem não precisa, mas o tempo de qualidade dele é para quem espera. Logo, tire da sua cabeça a ideia de que Deus vai responder rapidamente às orações que estão ligadas à necessidade e não a desejo, porque isso também é um engodo. Não, tal oração eu fiz e essa Deus vai ouvir. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa é porque eu preciso. Deus vai ouvir porque Ele sabe que essa, se estiver ligado a uma necessidade, se estiver ligado a uma cura, você acha que Deus tem obrigação não só de ouvir, como responder rapidamente, porque você acha que a mão de Deus é posta para trabalho de operário. Se está ligada à escassez, se está ligada à doença, se está ligada a vício, se está ligada a pagamento de dívida, se está ligada a uma necessidade, rapidamente você imagina: esta oração é legítima, Deus vai ouvir, Ele tem que responder. Estou mentindo, gente? Mas você não tem coragem de falar de uma viagem. Você fica tímido se for para falar de uma casa melhor. E tu também te envergonha se quiser trocar de carro e pedir de Deus ajuda para isso. Quando você vê guerra estourando então em toda parte do mundo, você se sente o mais imundo possível em pedir qualquer coisa ligada a desejo, promessa ou sonho. Você se sente impuro e você pensa: eu não posso pedir isso, eu não posso pedir aquilo, eu não tenho coragem. E aí se acha o auge da puritana, a nata do leite da santidade, a ricota do louvor. Não, porque eu sou um santo homem de Deus, eu sou uma santa mulher de Deus. Eu não vou pedir a Deus uma roupa, eu não vou pedir a Deus um sapato. E de fato essas coisas de fato nem precisaria pedir. Quando Ele diz a seus discípulos: não quero vocês ansiosos com o que vão comer, com o que vão beber, com o que vão vestir, é porque a necessidade estava ocupando na mente deles o espaço de aprendizado com o que o reino poderia oferecer e como ele deveria ser exercido. Veja, é isso aqui que está rolando, ó. É isso aqui, ó. Jesus está curando gente. Cego está enxergando, mudo está falando, surdo está ouvindo. E eles estão pensando assim: daqui a pouco a gente tem que ir embora, porque os restaurantes vão fechar e não vai ter nada para comer. Igualzinho tem alguém nesse momento, com a mente ocupada do que perece. Aí eles não conseguiam desenvolver no reino. Então Jesus vai dizer: não ocupe mais o pensamento de vocês nisso. Escuta isso aqui, vamos pregar do jeito que está escrito. Saibam que o vosso Pai que está no céu, de todas essas coisas sabem que vocês precisam. Só quem tem filho de menor aqui, levante a mão. Baixa a mão. Ele percebe quando a roupa está ficando pequena nele? Ele percebe? Ou é você que diz: menina, essa blusa não está dando mais em você não? Quem percebe? Ele ou o pai? Ele ou a mãe? Ele sabe que dia vence a conta de energia? Ele sabe? Sabe não, ele só sabe que ele quer ver lá a sériezinha dele, o negocinho, 3 palavrinhas dele no YouTube. Não sabe. Ele deseja amém. Ele deseja as coisas. Ele sabe quanto elas custam? Ele só sabe que está na mesa na hora que quer comer, sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Seu filho pequeno precisa te pedir coisas para ter essas coisas? Não, porque de todas essas coisas você já sabe que ele precisa. Olha para mim. Você entrega a fatura do cartão de crédito na mão dele? Ele sabe que dia vence o aluguel? Ele não sabe dessas coisas porque tudo isso já está sobre o encargo do Pai. Haja vista que não é responsabilidade do... Agora olha o que Jesus está dizendo. Saibam que de todas essas coisas, escuta isso, o vosso Pai que está no céu já sabe. O que Jesus está falando rasgado aqui, gente? Não vamos florear. O que Jesus está falando aqui? Parem de ocupar a mente de vocês pedindo para o Pai aquilo que sem pedir. Não. Eu vou falar, olha o que Jesus está dizendo. Ih, pegou, hein? Eu vou falar.
Olha o que ele está dizendo: se vocês não gastassem tempo pedindo isto, receberiam a si mesmo. E todas as pessoas do mundo são assim, Camila? Não, só aquelas que receberam com o Filho o direito de também serem feitas filhas. Porque o que Jesus está dizendo é: saibam que o vosso Deus, não. Saibam que o vosso Senhor, não. Olha o que ele diz: saibam que o vosso... Abra a boquinha santa. Saibam que o vosso... Então o que ele está dizendo? Quando você alcança o entendimento de filho, você não precisa ocupar a tua mente só com escassez e necessidade. O Pai vai corresponder o que o filho precisa, até sem pedir, se estiver ligado à área da necessidade. Agora é do dever do filho fazer os pedidos ousados que só Deus pode responder. Mas sua mente não consegue renunciar ao que precisa renunciar, porque alguém te ensinou que você não pode ver o que vai ganhar. E é por não saber o que vai ganhar que não tem força para perder. Se santificar, desenvolver disciplina espiritual. Você quer ver? Você é péssimo de devocional, mas é ótimo de campanha. Por quê? Porque quando somos movidos por necessidade, temos maior fluxo de oração. Porque fomos treinados a sermos movidos por necessidade. E quando nos tornamos espirituais, utilizamos o treinamento que nos ensinaram lá fora para uma cultura que não combina aqui dentro. Porque não conseguimos abrir a massa cinzenta, o lóbulo frontal, para deixar a palavra de Deus entrar do jeito que ela é escrita e não do jeito que os outros pregam. E entender que o que ele está dizendo é: filho, das suas necessidades eu cuido, mas dos seus desejos cuida você. Me mostra, me fala, conversa comigo. O que você quer? Aonde está o meu expediente? O expediente do nosso relacionamento. Jairo entendeu o que ia perder. Todos os arrobas ele ia perder. Todos os patrocinados ele ia perder. Tudo que vinha da sinagoga ele ia perder. O CNPJ dele ia quebrar. Convite de final de ano, aquele ano não ia ter. Jairo acabou-se. Jairo acabou-se. No dia que decidiu buscar Jesus para salvar a filha dele, Jairo acabou-se. Acabou-se. Só que ele viu o que ele ia ganhar: a vida da filha. E a vida vale mais do que qualquer outra coisa. E por que ele conseguiu perder e pôr a perder tudo o que ele tinha que perder? Porque ele focou no que ele ia ganhar. Jesus não veio te trazer hoje uma palavra bonita, mas um método eficaz. E o que ele está dizendo é: tu vais dar conta de renunciar tudo que o evangelho te pede para renunciar, quando parar de ser falso puritano e ser um verdadeiro intencional, dizendo: vou renunciar aqui porque eu sei o que eu vou ganhar ali. Eu sei o que Deus tem para mim ali. Eu sei o que Deus tem para mim. Deus tem comunhão para mim. Deus tem vida eterna para mim. Deus tem cura para mim. Deus tem amigos sinceros para mim. Deus tem alianças provadas no fogo para mim. Não, eu tenho que largar tudo e eu não sei o que ele vai ter. E é por isso que você não consegue largar nada. Olha o que o texto diz: que quando ele viu que ia perder a filha, foi buscar Jesus. Olha isso. E vendo, prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus? Prostrou-se aos seus? Agora vem comigo, olha a oração: rogo-te que entres em minha casa e que imponhas as mãos sobre a minha filha. Então vamos ser honestos. Ele foi lá e se prostrou aos pés, mas foi pedir o quê? As mãos. Isso é ser intencional, sim ou não? Agora por quê? Que ele se prostra aos pés em adoração, mas pede as mãos? Porque ele sabia que qual era o testemunho de Cristo? A todos quanto ele, esses serão curados. Então olha, Jairo, sei o que eu estou perdendo, sei como eu devo buscar, mas também sei o que eu vim pedir. Estou adorando aos pés, mas o que eu quero são as mãos. Agora eu te pergunto, Jesus repreendeu ele? Jesus disse: sai daqui, seu oportunista.
Olha o que o texto diz. E foi Jesus com ele. Jesus ama andar com gente que sabe para onde está levando ele. Jesus ama acompanhar gente que vai lá, adora aos pés dele, mas antes do culto acabar diz: me dá tua mão, porque eu tenho que te levar lá no meu endereço. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá na minha casa. Me dá a sua mão, porque eu preciso te levar lá no leito daquele hospital. Olha o que Jairo está dizendo: eu adoro aos pés, eu reconheço quem tu és, e é porque reconheço quem tu és que vim buscar o trabalho das tuas mãos. E foi Jesus com ele. Jesus vai com ele. Era hora dele ficar hiper alegre, porque se Jesus vai comigo, acabou. Você não precisa de Jesus de um feito, você precisa de Jesus de uma palavra. Porque a palavra de Jesus e o feito dele é a mesma coisa, mesmo que ele ainda não tenha feito nada. Quando ele te dá uma palavra, ele está te dando um feito. Olha para mim. Quando Jesus te dá uma palavra, ele não te dá uma promessa, ele está te dando uma realização. Só que o fato dela ainda não ter se cumprido não significa que ela não seja verdadeira. Logo, quando você recebe de Deus uma palavra, você não se comporta como quem espera. Você deve ter a atitude de alguém realizado. Você deve ter a atitude de alguém realizada. Por exemplo, você pode estar passando um processo de quimioterapia hoje, mas se Jesus disse: vou passar contigo nesse processo, e este tumor não vai matar você, você não tem que ir para a quimioterapia frustrado. Você tem que ir para a quimioterapia dizendo para os enfermeiros: ó, me aproveita, tá? Porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui não. Aí alguém vai dizer: por que vai morrer? Você vai dizer: não, porque Jesus disse que eu estou curado. Ele disse que quando esse processo terminar, é para casa que eu volto, não é para a glória não. Tem que se comportar como realizado, porque uma palavra e um feito de Jesus representam o mesmo peso, a mesma coisa. O nosso problema é achar que o material é mais forte que o espiritual. Só que não foi o mundo que criou as coisas que existem, foi o mundo espiritual que criou as coisas que existem. Logo, o que cria a realidade não é a matéria, é o Espírito. Deus é? Deus é? Mas por que quando você recebe uma palavra você não concretiza ela? Porque você pensa que o físico tem força e pressão maior do que o espiritual. Mas não tem. É por isso que profeta é diferente, mulher de Deus é diferente, intercessor é diferente, pastor é diferente. Tu entra no meio da maior crise do mundo, tá todo mundo desesperado, e você já entra já profetizando, liberando vitória. Vai acontecer, vai dar certo. E alguém diz: você é maluco, tá tudo dando errado, tá desabando, essa empresa vai falir. Aí você vai debaixo dessa palavra: não, te acalma, ainda este ano haverá boas notícias, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assim. Você começa a liberar a palavra que Deus te deu, e alguém não consegue compreender isso, porque emprega mais força no físico do que espiritual. Mas o autor da carta aos Hebreus diz que céus e terra, tudo o que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Quando Jesus vai com ele, ele já tem uma realização, só que ele não consegue entender porque ainda não viu. Vai Jesus com ele. Qual é a fé de Jairo? Se ele tocar na minha filha vai ser curada. Se ele tocar na minha filha, ela sara. Ele toca, ela sara, ela vive. Ele toca, ela sara e vive. Ele toca, ela sara, vamos, e vai. Só que nessa que ele está indo, tem uma mulher que não pode ter a fé de Jairo, porque a fé de Jairo não salva ela. Não pode ter a fé da multidão, porque a fé da multidão não cura ela. Qual é o testemunho da fé das pessoas em Jesus? Todos quanto ele tocava, estes eram curados. Então só era curado quem por ele era. Só que ela era imunda, e de acordo com a lei de Moisés, Jesus não poderia tocar nela. Quem entendeu, diga amém. Ela poderia ficar em casa e dizer assim: olha, puxa vida, nunca vou receber vitória, porque só pode ser curado quem por ele é tocado. Ele não vai me tocar porque ele não quebra a lei, ele é legislador. Nunca me lê, ele quebrou o sábado. Outro dia a gente conversa sobre isso, mas Jesus nunca quebrou o sábado. A Bíblia e o sábado, a lei regimenta que a vida era maior do que o sábado. Jesus salvou vidas, Jesus não quebrava a lei. Não posso. É isso aqui que acontece quando você quer usar a fé das pessoas para atender os seus desejos. Quando você quer usar o testemunho das pessoas para contar o seu.
A fé daquela multidão que aperta Jesus. Se liga nisso aqui. Por que a multidão está apertando ele? Apertando. Está do lado do dono do milagre, mas não recebe o milagre. Porque a fé deles é esta: nós só podemos ser curados se ele nos tocar. Então está todo mundo apertando. Está todo mundo apertado nele, mas ninguém recebe. Porque você vai receber conforme a sua fé, conforme a sua expectativa. Porque Deus não corresponde necessidade, Deus corresponde desejo. O expediente de Deus é para quem cria expectativa. Por isso ele disse para Cananeia, quando libertou a filha dela: seja feito conforme a sua fé. Em outras versões, vá em paz, seja feito como você deseja. Essa mulher não tem a fé de Jairo, e nem pode, porque a fé de Jairo não serve para ela. Só pode ser curado quem por ele é tocado. Esse é o testemunho de Jesus, está em Lucas. Só pode ser curado quem por ele é tocado. E o sangue está descendo. Só pode ser curado quem por ele é tocado. Anêmica. Só pode ser curado quem por ele é tocado. Hemorrágica. Só pode ser curado quem por ele é tocado. Se eu ficar esperando ele me tocar, ele não vai me tocar. Esse plano não funciona para mim. Essa fé não funciona para mim. Esse testemunho não funciona para mim. Porque minha vida não é igual a de todo mundo. Minha vida é diferente dos outros. Meu marido é diferente dos outros. Meu filho é diferente dos outros. Meu desejo é diferente do deles. Minha situação é diferente da deles. E para uma situação diferente é necessário uma fé diferente. Uma circunstância diferente pede um apelo diferente. E se há em você poder de criatividade, entenda por que eu amo tanto esta mulher. Porque ela entendeu que tudo que aconteceu até aquele dia na vida dela não era de Deus um castigo, mas é porque ela veria na crise uma oportunidade que só poderia ser vista do lugar que ela estava. Jesus não está castigando você, é porque Ele sabe que existem coisas que vão passar a ser feitas a partir de você, mas que somente pessoas como você, na situação que você está, vão conseguir ver uma fé que ninguém ainda teve, uma estratégia que ninguém ainda teve. Enquanto todos estão dizendo: só posso ser curado se por ele eu for tocado, ela diz: e se? Tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E saiu por detrás, por entre a multidão, e esticou a mão e tocou na orla das suas vestes. Vem comigo, o texto diz: e na hora, grite e diga: na hora, diga: na hora. Ela sentiu estancar no corpo a hemorragia. Foi curada na hora daquele flagelo. Me ouça, me ouça. Jesus tomou um susto, parou a demanda e disse: alguém me tocou. Sabe o que eu acho lindo? Ele diz assim: porque de mim saiu, foi retirado, foi tomado. Que fé é essa que não pede, toma? Saiu virtude. Se você olhar o texto de Marcos 5, eu vou finalizar em Jairo, sente. Se você olhar o texto em Marcos 5, você vai ver que ela não pediu a ele para ser curada em nenhum momento. Não pediu. Olha para quem está do teu lado e diz: ela não pediu. Saiu, tocou e levou. Pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. De novo, presta atenção. Foi lá, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Ela saiu, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Se Jesus não vira para trás e diz: quem me tocou, ela não dava tchau. Ela não dava obrigado. Irmão, catuca 2 e diz: que fé é essa? Fala assim pro teu irmão: que fé é essa que não agenda o milagre? A fé de Jairo precisou agendar. Preciso que entres em minha casa, que toque na minha... Ok? É a fé dele, amém, Deus vai fazer. Só que olha a dela. Foi lá, pegou, levou, tomou. Um assalto.
Praticamente um assalto da virtude. Gente, o que houve? Jesus fui tomado. Tremendo, fui eu, Senhor. Filha, curou de novo. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Olha isso aqui, presta atenção. Se fé tem tamanho, o milagre também tem. Jairo, presta atenção nisso aqui. Eu prometo que eu vou encerrar aqui. Jairo está pedindo Jesus: rogo-te que entres em minha casa e impõe a mão sobre a minha filha para que ela sare. Então veja, ele está pedindo Jesus para também curar a filha dele de uma enfermidade. De uma enfermidade. A mulher vai ser curada de uma enfermidade e nem pedir, ela vai. Agora, pasme. Jairo, que chegou primeiro, completa aí. Jairo que chegou e que pediu primeiro, vai ver quem chegou depois receber na frente dele o que ele pediu primeiro. Agora vem comigo. Imagina que você está levando Jesus às pressas à tua casa para curar tua filha que vai morrer. No caminho que já está devagar, porque a multidão torna lenta a caminhada do socorro que você está levando para a tua casa. Então, como se já não bastasse a aflição de estar fazendo esse caminho e o homem desesperado que a menina está morrendo, e Jesus vai indo devagar para piorar, ele para. A mulher, eu faço ideia dele olhando, porque era o principal da sinagoga, pensando: lá, eu deixei de fora da sinagoga, mas ela me atrapalha até aqui. Tá ela lá, curada. Quando ela tá curada, que o que já era ruim para Jairo por estar devagar, para de vez. Vem o povo que está na casa de Jairo e diz: não importune mais o mestre. Não adianta mais nada, a menina já morreu. É muita informação junto. É eu ver quem chegou depois receber primeiro o que eu pedi antes. E por causa dessa parada ter a antecipação. Vamos falar a verdade? Se você tivesse levando Jesus para a tua casa e fosse interrompido por uma situação dessa, você seria tentado, sim ou não, a pensar assim: se não tivesse parado, tinha dado tempo. Sim ou não? Fala a verdade. Seria tentado, seria. Jesus parou. Aí vem a notícia. Por quê? Porque o sistema e as notícias do mundo não vão cooperar com o que você deseja. Quando a mulher para Jesus, as notícias vêm da casa de Jairo: não importune mais o mestre, a menina já morreu. Jairo fica quietinho. Só que Jesus ouve o que falaram para ele. Presta atenção nisso aqui. Aí Jesus vai responder Jairo. Jesus não vai responder quem trouxe as notícias. Jesus não vai dar expediente para quem traz notícia. O expediente de Jesus é para quem tem expectativa. O expediente de Jesus é para quem está buscando. Vou falar rasgado. Para de gastar tempo na tua oração dizendo: Jesus, fala com eles. Jesus, visita o fulano. Fala para ele o que tu falou para mim. Jesus está dizendo: eu não vou falar com quem te trouxe as notícias, eu vou falar com você. Por quê? Porque eu não estou indo lá por causa deles, estou indo por causa do seu pedido, estou indo por causa do seu desejo. Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer: Jairo, não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Fica em mim, fica aqui comigo, sustenta a tua fé, sustenta a tua expectativa. Olha aqui para mim. Sustenta a tua expectativa. Agora eu vou te perguntar, seja inteligente. A fé de Jairo era para curar um enfermo ou para ressuscitar um morto? Vamos lá? A fé de Jairo era para uma enfermidade ou era para uma morte? A fé dele era para Jesus curar um enfermo. Só que no meio do caminho, o que aconteceu? A menina... Ele tem fé para a menina ressuscitar? Vamos falar a verdade, gente. Ah não, Camila, para mim é tudo a mesma coisa. Então vou te fazer uma pergunta. A fé que cura um enfermo é a mesma fé que ressuscita um morto, gente? Que bom. Teve gente ali no meio que sacudiu a cabeça e falou: não concordo não. Ótimo, então vamos fazer um teste. Quantas pessoas já impuseram a mão em alguém aqui e a pessoa foi curada na hora que tocou? Fala a verdade. Camila, orei, a febre deixou. Bora, meu filho, não tenha medo de fazer milagre não. Camila, orei para uma pessoa no hospital, a pessoa estava no UTI e saiu. Quem já viveu isso? Amém.
Agora, quantos velórios você entrou e falou para o viúvo: não chores? Quantos sepultamentos você foi esse ano? E me diga, em ordem alfabética, quantos mortos você levantou? Parece que eu estou te vendo chegando no velório. Eu creio, Eliel, você chegando e dizendo: escute. Então veja, a fé que cura um enfermo é a mesma que ressuscita um morto? Mas a fé que ressuscita um morto cura um enfermo? Sim, porque é uma fé maior. Camille, fé tem tamanho? Tem. Jesus disse: vocês, no dia que o barco foi açoitado pelas ondas e ele estava dormindo e foram acordá-lo, ele disse: vocês são homens de pequena fé. Mas se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam uma montanha: precipita-te ao mar, e ela obedeceria. O que ele está dizendo? A fé de vocês precisa ser significativa. Se fé tem tamanho, o milagre também? Com inteligência, sem emocional. A fé dele funcionaria naquela hora se Jesus só agisse pela fé dele? A fé dele estava pronta para ressuscitar a filha dele? Só que a fé dele foi o suficiente para chamar quem ressuscita. Então por que Jesus não foi correndo e ressuscitou logo? Duas verdades. Primeira, e isso se aplica a mim e a você: Jesus não fez o que você pediu para ele fazer ainda, por mais que ele já tenha te dado a palavra de que ele fará. Não é porque ele não quer fazer, mas é porque sua fé ainda não está pronta. Segundo, sabe como ele vai usar para aprontar a tua fé? Pasme, fazendo você ver outras pessoas receberem na sua frente o que você pediu primeiro. Não precisa aplaudir não, eu também não aplaudiria. Dá um desânimo nessa hora. Você disse: você está pregando aí até agora para dizer que Jesus vai fazer as pessoas que vieram depois receberem primeiro o que eu pedi para ele antes? Sim. Porque Jesus tem aqui duas opções para Jairo. Primeira, ou você pode murmurar e falar: desgraçada, se não tivesse travado ele, minha filha estava viva. Ou ele pode entender que pela primeira vez ele está vendo alguém receber um milagre de um jeito totalmente diferente do que ele sabia que Jesus era capaz de fazer. Qual era a fé de Jairo? Só pode receber milagre quem por ele é tocado. Agora vem uma mulher que toca na orla das vestes e é curada na hora. O que ele está vendo? Ele é bem mais poderoso do que eu pensava. Ele é bem maior do que eu imaginava. Ele tem bem mais poder e age de maneiras diferentes. Então a sua fé poderia ser edificada. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender agora. O milagre do teu irmão acrescenta a tua fé. Jesus está te preparando para fazer na tua casa uma coisa maior do que a que você pediu. Sacode 2 ou 3 aí agora e diga: Jesus pode fazer na tua vida primeiro. Eu não vou ligar não. Abençoa alguém aí e diz: eu quero que ele te abençoe primeiro. Eu quero que ele te abençoe aí primeiro. De pé como estamos. Jairo, não temas, crê somente. O que ele está dizendo? Fica comigo, olha para mim. A fé que você tinha quando pediu para Jesus fazer lá atrás o que você queria que ele fizesse, a empresa que você queria, a salvação que você pediu, ela foi muito boa para buscar Jesus. Mas desde o dia que você conheceu Jesus, Jesus sabia que essa fé não era o suficiente para o que você estava pedindo. Por quê? Porque no caminho dele até lá, ele sabia que iriam acontecer coisas que iriam provar a sua fé. Quando você pede uma coisa para Jesus, você só se vê no caminho de ida pedindo, não se vê no caminho de volta recebendo. E é no caminho de volta que os paranauês acontecem. Como diz o carioca, é na volta que as paradas acontecem. É na volta que os outros ficam doentes. É na volta que você descobre enfermidade. É na volta que você descobre que a coisa ruim era pior do que você pensava. Que o amigo é inimigo. Que o colega é traidor. Que a situação se agigantou. E aí se Jesus te deixa naquela fé que tu foi buscar, tu é o primeiro a dizer: Jesus, precisa mais ir lá em casa não. Só que olha Jesus dizendo para Jairo: Jairo, fica comigo, olha para mim. O que ele está dizendo? Junto, aqui ó, fica no que você pediu.
Fica no que você precisa, fica em mim. Ei, cala, Jesus está dizendo claramente a alguém aqui hoje: você é intencional, você fez um pedido, você desejou algo, você quis um sonho, você pediu uma empresa, você pediu um casamento, você pediu a salvação de um ente querido, mas no meio do que Deus está dizendo: você me pediu aquela faculdade e não essa que você está cozinhando em banho-maria, porque a outra era mais cara. Jesus está dizendo: sustenta o que você me pediu, porque eu vou sustentar a fé que você não tem para fazer maior do que o que você me pediu. Diga-me agora, a cura da mulher do fluxo de sangue foi o máximo, sim ou não? Mas diga para mim a real: o que é maior para se contar? A cura de uma enfermidade ou a ressurreição de um morto? Isso é tão verdade que depois que Lázaro ressuscitou, procuravam matar ele, porque ele era um testemunho vivo, claro, do poder de Deus. Deus está dizendo: não desista, porque está vendo os outros receberem. Não desista, porque as coisas pioraram no caminho. Não desista. Por que não, Camila? Tudo isto está acontecendo porque você me pediu uma coisa, mas o que eu vou fazer é muito maior, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Seu teto, olhe para mim, seu teto é o piso por onde Deus começa o trabalho. Olha para mim, seu teto é o piso por onde Deus começa o trabalho. Seu teto será a base por onde Deus vai começar o projeto dele. Ele está dizendo: a tua fé vem até onde dá, e eu levo o que você não tiver para acrescentar em cima do teu projeto. Foi o que ele fez com Jairo. A fé de Jairo não ressuscitaria sua filhinha morta, mas Jesus ressuscita quem ele quiser. Então veja, a fé dele leva ele até Jesus, e Jesus leva a ressurreição para casa dele. Camila, eu me sinto pequeno porque minha fé é muito pequena, e o Senhor está dizendo: ela só precisa ter o tamanho suficiente. De quê? De me levar para o lugar que você precisa. Eu vou falar do jeito que ele está mandando. Ele está dizendo assim: você não precisa ressuscitar um morto, só me leva onde o morto está. Se a sua fé, diz o Senhor, for capaz de me levar até onde seu desejo está, deixa o resto comigo. Vou perguntar de novo: a fé de Jairo ressuscitava sua filha? Mas ela sabia onde estava Jesus, não sabia? A fé dele não sabia onde estava Jesus? A fé dele não foi buscar Jesus? Jesus está dizendo: não precisa fazer o que só eu posso fazer, só precisa me mostrar um endereço de onde está o que você quer que eu faça. Me leva aonde a sua fé alcança, e eu te levo. Ei, eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui, gente. Só me leva aonde tua fé alcança, e nesse caminho eu vou te ensinar a celebrar a conquista dos teus irmãos. Nesse caminho você vai entender que ficar feliz com o que os outros recebem não rouba nada de você, só acrescenta o que ele vai fazer lá na frente. Jesus está dizendo a alguém aqui categoricamente: me leva lá. Me leva lá naquela empresa falida, me leva lá. Me leva lá naquelas massas que você colocou para descanso, mas ainda não tinha encomenda. Me leva lá. Me leva lá naquele projeto que você colocou na gaveta. Me leva lá. Me leva lá no diagnóstico do tumor. Me leva lá. Me leva lá. Não temas, só me leva lá. Sabe o que ele está dizendo? Jairo, não me deixa aqui no meio do caminho não. Você me convidou para a tua casa, vamos embora lá. Continua andando, Jairo, continua andando. Jesus está dizendo para alguém: você vai ver muita coisa triste acontecer no meio do caminho, mas também vai ver muita porta abrindo no meio do caminho. Ele está dizendo: o importante é você continuar me levando no caminho. No caminho vai ter fogo, vai ter água, no caminho vai ter entulho, no caminho vai ter espinho, no caminho vai ter pedra, mas no caminho eu também sou remédio, no caminho eu também faço ponte, no caminho
caminho, eu também animo a sua fé. Lembra? Eu nunca te disse que eu era o destino, mas eu sempre te disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo para te livrar. Ele está dizendo: me leva no ônibus, me leva no carro, me leva no aplicativo, me leva na bicicleta, me leva em casa, me leva no apartamento. Não me deixa no caminho, Jairo, porque eu estou levando para a tua casa o que você não tem. O que você não tem, eu tenho. Continua o caminho. Continua o caminho. Em algum momento desse dia de 10 até agora, foi feito o convite para quem queria? Não? Tem alguém aqui nessa noite na galeria, ou aqui na nave, que veio aqui hoje e disse: Senhor, minha fé só me traz até aqui. O restante eu não consigo fazer, não. Me libertar dos vícios eu não consigo, não. Salvar meu marido eu não consigo, não. Renunciar ao que eu preciso eu não consigo, não. Mas a minha fé me trouxe até aqui, até essa igreja. Daqui para frente só o Senhor pode fazer. Jesus está pegando na tua mão agora através do Espírito Santo. E Ele está dizendo: me leva para casa. Porque senão quando o culto terminar aqui, terminou para você aqui. Só que Jesus está te dando uma chance hoje de falar para você o que disse para Jairo: não temas, creia. O que Ele está dizendo? Me leva contigo até o fim. Se tiver alguém aqui na galeria ou no templo, ao vivo conosco agora, que se afastou porque o desânimo, as notícias foram ruins, e você pensou: minha fé não é o suficiente para continuar. E hoje, aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te dando uma chance de dizer: vamos continuar no caminho, porque o que eu vou fazer é maior do que o que você me pediu. Porque o que você não tem, eu tenho. Se tiver alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que se distanciou e hoje quer reconciliar, porque entende que o que você tem não é o suficiente, mas o que Ele tem é poderoso para fazer. Camila, eu não quero mais confiar em mim, eu não quero só o meu expediente. Eu vou aí no altar, porque eu quero ver o que Deus faz quando a gente não pode fazer mais nada. Só quem está no limite e se afastou, se sente culpado longe de Deus, e hoje quer redenção, quer refazer a aliança. No 3 você vai tomar impulso e vai sair do teu lugar e vai vir aqui no altar. Só quem está afastado e precisa de reconciliação. Só quem vem à igreja, mas ainda não fez uma confissão pública de fé. Camila, eu estou entendendo, é comigo que Deus está falando. Eu preciso me reconciliar com Jesus hoje. Eu venho aqui à igreja, mas eu nunca fui no altar. E hoje eu quero que a minha presença no altar seja a minha confissão pública de fé. Camila, precisa disso? Precisa. Porque foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém o que se envergonhar de mim ficará envergonhado diante dos homens, e do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Eu conto 1. A pura fé vai orar por você agora. Comece a orar, igreja. 2. Todos de pé, todos de pé, todos de pé. 2,5. Camila, sou eu. Eu preciso do expediente de Deus. Eu quero me render hoje à vontade de Deus. Eu quero ir ao altar assim, porque eu sei o que eu vou ganhar. Sei o que vou perder, mas também sei o que vou ganhar. Eu quero de volta a paz que só a presença de Jesus me dá. A alegria que só o nome no livro da vida pode trazer. É 1. É 2. Se você estiver na galeria, já comece a se mexer para descer, se for para vir para o altar. 2,5. Se você está aqui na nave, Camila, eu reconheço como essas pessoas que sou eu. 3. Tira teu pé do chão agora e vem para o altar. Um pé na frente do outro. Tenha coragem.
Isso. Venha chegando. Isso. Eu não quero ficar nem mais um dia distante dele. Diga para ele quanta saudade você sentia. Diga para ele o quanto você o deseja. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tem Deus e vai ser sempre assim. Estenda sua mão em direção ao altar de Deus. Estenda sua mão em direção ao altar de Deus. Nós vamos orar agora. Quando eu terminar de orar, vou pedir todos os músicos para entrarem junto no mesmo louvor e no refrão. Porque é interessante, isso nunca me aconteceu. Mas enquanto nós vamos orar por eles aqui, o Senhor está dizendo: com eles eu estou refazendo aliança, fazendo uma nova aliança. Mas com os que estão no banco, eu estou resgatando a intimidade que a gente tinha. Gente que vai voltar a deixar Deus trabalhar. Tem gente aí no banco agora que ouviu toda a palavra, mas nunca foi tão confrontado como a parte do expediente. Deus está dizendo: o lugar das ameaças ganhou espaço em você, porque quando você vê que não consegue cobrir todas as áreas da sua vida, você esquece que eu estou cobrindo. Então agora você se sente ameaçado pelas brechas. Só que o Senhor está dizendo: lembra quando eu era muro de fogo ao teu redor? Lembra quando a nossa aliança cobria toda a sua casa? Porque você sabia que eu estava trabalhando. Então Deus está dizendo: com esses aqui do altar, eu estou refazendo aliança. Mas com os que estão no banco, diga para eles que é a hora da gente restaurar a nossa intimidade. É hora deles voltarem a esperar o meu expediente. Estenda a mão aqui, ore por eles primeiro, ore por eles primeiro. Comece a abençoar essas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada uma dessas vidas decididas e rendidas no teu altar. Completa a boa obra que tu começaste hoje aqui, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, perdoa os pecados, restaura as forças, levanta cada um aqui, Senhor. Eles não vão ficar caídos. Restaura, escreve o nome deles no livro da vida. Nós ministramos sobre eles agora alegria, 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 alegria da salvação, Pai, em nome de Jesus. Novidade de vida, Senhor. Nós os abençoamos no teu nome. Recebe essas vidas na tua presença, em nome de Jesus. Pai, agora cada um de nós, aonde houver uma mão erguida, aonde houver uma mão erguida, aonde houver uma mão erguida, aonde houver um coração desejoso, esta pessoa quer voltar a esperar em ti, a ter intimidade, a se aquietar e saber que tu é Deus. Toma